Escolher a marca da vacina é algo muito errado do ponto de vista de uma atitude cívica e de responsabilidade com si e com os outros. Nós defendemos o direito do indivíduo escolher a sua vacina, qual imunizante injetar no seu corpo. Porque a gente está escutando muitos casos de pessoa que tomou ela e não resolveu, pegou o coronavírus. Todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil têm uma taxa de proteção muito alta, né, para evitar que a pessoa contraia a doença, e todas elas vão ter uma chance muito alta, de quase 100%, de que você evolua para um caso grave e de prevenir mortes daquela doença. Não escolhi não. Para mim, tudo vacina é vacina, né? Não tem como a gente escolher. Pelo tempo que a gente perde para ir 2 vezes vacinar, eu acho Que é importante escolher. é importante, seria uma vacina só. Milhares de pessoas já morreram, não tiveram essa oportunidade que eu tô tendo agora. Mas a marca da vacina, se é Coronavac, AstraZeneca... Não importa, o importante é estar vacinado. Eu acho que a gente tinha que ter o livre-arbítrio de escolher. Porque eu que vou tomar, eu teria segurança naquela que eu escolhesse. Sim, a gente passa por isso todos os dias aqui no Passeio das Águas. Então já acontece, para o carro, muitas das vezes está triado com o cartão na mão, na hora que descobre, aí geralmente eles têm uma viagem, mas já aconteceu da pessoa simplesmente acelerar o carro e ir embora, e foi embora com o cartão, foi embora com tudo, a gente nem sabe o nome da pessoa. Alguns ainda conseguem conversar, explicar, pegar os dados, mas tem gente que simplesmente... Isso é muito comum aqui, muito. Quando nós vamos a uma farmácia, nós escolhemos qual a marca do nosso medicamento. Também, como nós vamos numa rede de alimentação, nós também escolhemos a marca do nosso alimento. E por que não podermos escolher a marca do imunizante que será injetado no nosso corpo? Até porque as vacinas são experimentais e emergenciais. E lembrando que a Coronavac também tem pouco mais de 51% de eficácia. E temos um caso famoso do Tarcísio Meira, que morreu infelizmente recentemente, que tinha tomado a primeira e a segunda dose do imunizante e mesmo assim foi a óbito devido ao Covid. E nós devemos lutar pela nossa liberdade de escolha também. Nós defendemos o direito do indivíduo escolher a sua vacina, qual imunizante injetar no seu corpo. A gente tem 2 tipos de eficácia que elas são medidas, né? Quanto à prevenção de ser contaminado com o coronavírus e a de evoluir para casos graves. Primeiro, nenhuma delas é proteger 100% para nenhum dos dois. Isso não existe, né? Existe uma chance, por menor que seja, de dar errado, seja para contaminar ou para desenvolver uma forma grave. Porém, todas elas, as que estão disponíveis no Brasil, tem uma taxa de proteção muito alta, né, contra a contaminação pelo coronavírus, e todas elas têm uma taxa de proteção contra evolução para casos graves muito alta, de mais de 90%. Tá? Então, resumindo, sim, todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil têm uma taxa de proteção muito alta, né, para evitar que a pessoa contraia a doença, e todas elas vão ter uma chance muito alta, de quase 100%, de que você evolua para um caso grave e de prevenir mortes daquela doença. O número de pessoas que tomou, que não morreu, é muito maior do que o número de pessoas que tomou e morreu. Como eu falei, a proteção é muito alta, mas não é 100%. Depois, até agora, os estudos mais recentes que estão chegando, especialmente em relação à variante Delta, que está circulando por aí agora, estão mostrando que mais de 80% das pessoas que estão evoluindo para formas graves, mesmo depois de vacinadas, ou são muito idosas ou têm comorbidades. Além disso, a maioria também dos pacientes que estão sendo hospitalizados atualmente são da população de não vacinados. Já saiu estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, que mostram em alguns hospitais grandes, né,
que dos casos atualmente internados no último mês de Covid, a imensa maioria da população não vacinada, né? Então, como eu falei, a vacina não protege 100%, nada protege, mas ainda assim é muito melhor, muito melhor do que não tomar nada. É muito simples, assim, é que nem você falar, eu não vou trancar a porta da minha casa porque na casa de outra pessoa ele trancou e mesmo assim entrou um ladrão lá, entendeu? Não faz sentido nenhum. O decreto, ele estipula que aquela pessoa que decide se recusar a vacinar, ela é imediatamente alocada ao fim da fila. Antes da publicação do decreto, nós chegamos a ter quase 500 recusas. Isso imediatamente foi coibido e pessoas já foram colocadas na fila de espera para após os 18 anos, justamente como assim determina o decreto. Eu acredito que esse decreto fere tanto quanto a ética médica, tanto quanto a dignidade do ser humano, porque só ele pode escolher o que será injetado no seu corpo. Isso é relativo a qualquer medicamento, e esse assunto ele vai tratar diretamente com o seu médico e o médico com o seu paciente. E nós, contrários a esse decreto abusivo, entramos com uma ação no Ministério Público para que seja investigada essa ação do Executivo. Escolher a marca da vacina é algo muito errado do ponto de vista de uma atitude cívica e de responsabilidade com si e com os outros. Aquela pessoa que agenda ou que toma o lugar na fila de outra pessoa que está se vacinando e ela não se vacina porque ela quer escolher a vacina, ela prejudica o andamento da vacinação. A expectativa é que as pessoas se conscientizem de que toda vacina produz imunidade. Não importa de onde ela seja, ela vai produzir imunidade em todos nós. Meu esposo tem 63, ele fez Coronavac. Eu fui a primeira a vacinar lá em casa, eu fiz Coronavac. Uma fez Janssen, a outra fez Pfizer. Então, minha família não escolheu, né? Ninguém pode escolher, porque como a própria blusa que a gente está trabalhando aqui, o importante é a vacina no braço. Eu falo muito que muitas vacinas até hoje estão sendo estudadas. Febre amarela, constantemente tem alterações na dosagem, reforço. Quantos anos tem que a febre amarela, que a gente vacina de febre amarela, né? Já participei de vacina de febre amarela, com filas e filas, e a gente está começando nessa vacina. Então a gente tem que abraçar, é a nossa oportunidade de estar imunizado.